Faz muito tempo que eu não apareço por aqui e eu sei que esse canal anda meio abandonado. A gente tem que saber, e eu sempre repito, acho que em todos os vídeos, que vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Primeiro de tudo, eu coloquei aparelho, né? Em cima e embaixo dos dentes. Ainda estou me acostumando. Eu estou sentindo que eu ainda estou falando um pouco estranho. E eu gostaria que, pelo menos esse ano de 2025, fosse um ano mais fluido aqui dentro do canal, dentro da comunidade Vida de Pai, porque eu acho que eu sinto uma necessidade tremenda de gravar os vídeos e também de estar mais conectado com pessoas que pensam, assim como eu, que se a gente for uma pessoa melhor, a gente vai conseguir se tornar uma sociedade melhor de pais e mães ali. Enfim, compartilhar a experiência com o pai, acho que me ajuda também a refletir um pouco sobre que tipo de pai ou que tipo de pessoa eu estou me tornando. Primeiro de tudo, eu não vou dizer que eu sou o melhor pai do mundo, até porque eu estou longe de ser o melhor pai ou a melhor pessoa do mundo. Bem, eu sou o pai dos meus filhos e eu acredito que eles pensem, né, que eu sou o herói da vida deles. Pelo menos eu tento transmitir da melhor maneira possível bons exemplos, bons valores e uma boa educação. E acho que é isso que você aí do outro lado também está tentando fazer. Então, você vê que o meu cenário está sendo o mais simples possível, né, apenas com uma iluminação de recorte ali. Eu não vou ficar arrumando um cenário simplesmente para falar com você aí do outro lado, até porque eu acho que essa intimidade que a gente tem que ter de simplesmente falar através de uma tela, ela precisa ser mais dinâmica. E é isso que eu estou tentando fazer como pai com os meus próprios filhos. Afinal, eu tenho um filho de 10 anos e um filho de 7 anos. Eles ainda são pequenos, mas muitos momentos que eu registro através da câmera são para que eles um dia, eles vejam lá no futuro que eu capturei ali um momento de vida que representou muito para mim. E essa reflexão eu deixo aí para você, que talvez você olhe para os seus filhos hoje, talvez eles estejam um pouquinho maior e você simplesmente não viu o tempo passar. Então, tira um tempinho para você fazer uma breve reflexão do quanto você já caminhou. Seja você pai de primeira, segunda ou terceira viagem, não sei quantos filhos você tem, mas eu estou falando de coração aberto, de homem para homem, que a gente sabe que as nossas responsabilidades como homem na vida dos nossos filhos é muito grande. Querendo ou não, a gente é o primeiro papel que eles têm como exemplo. E como a gente dita a nossa vida ali no dia a dia, representa muito de como eles vão se tornar pessoas melhores no futuro. Eu acho que eu já dei uma breve introdução, né, do que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu talvez até tenha me estendido, porque se a gente for fazer essa reflexão, a gente sente um certo medo dos exemplos que a gente está trazendo dentro de casa. Então, eu digo por mim, né, porque falar sobre paternidade hoje no YouTube ou em qualquer outra rede social é um pouco difícil, porque não tem um nicho tão grande, não tem tantas visualizações e muitas das vezes o algoritmo não entrega para pai e mãe interessada num assunto ou interessado nesse assunto de paternidade. E eu não estou querendo culpabilizar o algoritmo nem nada, é porque realmente as pessoas não interessam em melhorar a si mesmo para ser pais e mães melhores. E de certa forma isso é assustador, porque eu sei que eu, como filho, tentei ser o melhor filho que eu pude, assim como eu tento, como pai, ser o melhor pai que eu posso ser. Eu não vou dizer que os meus filhos nadam em berço de ouro, nem nada disso. Eu não estou dizendo que eles são mimados ou que eles têm tudo que eles querem ali de antemão. Na verdade, não. A vida, pelo menos como eu tento educá-los, é de certa forma um pouco rígida, um pouco dura. Eu tento ensinar valores para eles, que tudo no seu tempo correto. Se eles me pedem algo, eu tento priorizar se aquele algo que eles me pediram realmente faz sentido eles terem ou não. Deixa eu só fechar a janela aqui. Eu vou passar um pouco de calor porque eu fechei a janela, mas isso não quer dizer que eu não esteja feliz em proporcionar um melhor conteúdo para você. E o que eu quero dizer com isso, né, é um exemplo muito simples, porque muitas das vezes você está se sacrificando ali no seu trabalho ou nos seus estudos para você dar condições melhores para sua família, e isso é muito nobre. Então, de certa forma, eu quero dizer para você que eu, aqui do outro lado, mesmo sem ter um contato
real time, um contato ali direto com você, só de saber que você está se tornando uma pessoa melhor, eu já me sinto muito orgulhoso por você. E você deveria, pelo menos, se olhar no espelho e falar que você se sente orgulhoso pela pessoa que você está se tornando e pela pessoa que, de certa forma, você é. Como pai, você é o primeiro modelo e exemplo de masculinidade na vida dos seus filhos. Mas e se eu te disser que ser exemplo de masculinidade não quer dizer que você tem que ser perfeito, mas sim que você tem que ser ser humano? Entenda, eu faço esse vídeo justamente para exemplificar como que é a minha vida como pai, como homem, como marido, né? Eu preciso ali expor as minhas opiniões de certa forma um pouco criativas, ou nem sempre tão criativas, mas da melhor maneira possível. E eu acredito que se você fizer o mesmo, você vai conseguir ali encontrar uma mensagem muito boa para você passar ali para sua família. É porque eu tenho certeza que você já se pegou pensando se você realmente está fazendo um bom papel como pai. Seja sincero comigo, porque não é possível que eu seja o único aqui que um dia parou e pensou: será que eu sou realmente um bom pai que eu acho que eu sou? Me conta aqui nos comentários, abra seu coração, porque esse espaço aqui, o Vida de Pai, é um espaço colaborativo para a gente realmente encontrar essa comunidade de pais. Então, assim, a masculinidade nada mais não é sobre você ter controle ou você ser duro, ríspido, mas é sobre você ter empatia e também respeito. E isso eu vejo que falta de uma forma tão gigantesca no mundo que chega a ser assustador. E eu vou te contar uma verdade. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Por mais que você não fale, por mais que você não brinque, talvez você não seja ali o mais. Como que eu poderia dizer? Talvez você não esteja ali presente nos momentos ali no dia a dia do seu filho ou da sua filha. Porém, eles estão observando o tempo todo. Até mesmo quando você se fecha no quarto para simplesmente tentar colocar a sua cabeça no lugar. E eles sim, eles observam como você trata as pessoas, como você trata a sua esposa, como você trata ali o seu colega de trabalho. Em todo momento eles vão além a observar até mesmo como você trata as professoras em reuniões ali de pais e mestres. Então, toda essa observação, todas essas informações subliminares e inconscientes que você está bombardeando o seu filho, vai moldar características e caráter deles. É uma reflexão que eu faço para mim mesmo, porque antes de talvez eu perder a cabeça porque meu filho está fazendo birra para dormir ou porque ele não quer comer salada ao invés de comer chocolate, eu simplesmente paro e penso: será que se eu perder a linha agora, eu não vou estar mostrando um péssimo exemplo para os meus filhos? Quando na verdade eu posso simplesmente respirar e ali praticar empatia e respeito, de uma certa forma um pouco dura, porque esse é o papel um pouco do homem. E eu não quero soar machista, porém eu vou ser bem sincero aqui. A gente está criando, pelo menos eu vejo em muitos influencers hoje em dia, a gente está criando uma certa muleta na parte masculina muito grande e que pode sim defasar a família, como pelo menos eu tento transpor aqui neste canal através desses vídeos. Mas vamos combinar, não é fácil. E quando eu digo que não é fácil, não é fácil você manter a cabeça fria em momentos de pressão. Porém, vale dizer que você, como pai aí do outro lado, precisa aprender a controlar suas emoções. E nada mais empolgante para fazer um homem controlar as emoções do que uma criança birrenta. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que está tudo bem você conversar com os seus filhos sobre como você se sente quando não está bem. Quando, por exemplo, você teve um dia ruim no trabalho ou nos estudos e você simplesmente quer se enfiar ali dentro do quarto, se trancar e não quer ter contato com o mundo exterior. Porque eu sei que se você ainda não teve esse dia, talvez um dia você vai ter. Então tá tudo bem você conversar com eles e falar que o papai não tá bem e que precisa de um tempo para pensar. Porque você falar isso para eles não vai te tornar menos homem. Na verdade, eles vão te ver como ser humano. E quando você cria esse respeito mútuo, você pode ter certeza, você não está criando apenas filhos, você está educando seus filhos, mas você está criando um vínculo de amigo. Ensinar eles a respeitar esse espaço pessoal é muito importante, porque um dia eles vão precisar desse espaço pessoal. Afinal, você acha que quando eles estiverem ali na
quarta série, sexta série, até mesmo no oitavo ano, eles não vão se frustrar de não terem conseguido fazer alguma atividade matemática, ou vão se frustrar por não conseguir conversar ali com uma menina que talvez eles gostem, ou com um menino, né, que talvez tenha dado fora na sua filha. Enfim, isso é o mundo e a gente precisa, de certa forma, entender que a gente não cria os nossos filhos para nós, mas sim para o mundo. Então, o que eu quero dizer é que você também deve ensinar pelo exemplo. Se você não mostrar exemplo, não espere que o seu filho ou sua filha aprenda alguma coisa. Eu, por exemplo, sempre cobrei muito que os meus filhos estudassem, que eles fossem dedicados a aprender as coisas que hoje em dia eles aprendem na escola ou na creche. Porém, eu sempre tentei mostrar que o meu tempo dentro de casa, quando eu estava tirando para mim, quando eu não estava ali relaxando, eu tentava sempre estudar. E eu falava para eles, nossa, tá difícil falar de aparelho, mas eu expressava que eu estava estudando, seja para ter uma profissão melhor, ou para passar ali num vestibular, ou até mesmo ingressar num bootcamp. Eu deixava claro que eu, como pai, estava estudando. E quando eu estava presente, eu estava atento, com os ouvidos atentos, porque um homem de verdade, ele ouve, seja os seus filhos ou seja a patroa dentro de casa. Porque para você ser um bom pai, você precisa ser um bom ouvinte. Porque se você não ouvir até mesmo o silêncio dos seus filhos, talvez você esteja assimilando a paternidade muito erroneamente. Como eu te falei, ser um exemplo de masculinidade ali dentro da sua própria casa não é você ser perfeito, mas você ser humano. E isso é muito importante, porque eu sei que vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E é por isso que eu gostaria da sua opinião. Se você gostou desse bate-papo, comenta aqui embaixo. Eu preciso saber disso, desse feedback, para eu também não me sentir sozinho. Por mais que milhares de vídeos meus não tenham mais de 10 visualizações, mas eu quero que você aí do outro lado se sinta acolhido, da mesma forma que eu me sinto quando eu tenho uma visualização nos meus vídeos. Porque eu sei que conversar aqui não foi em vão. E ajuda a colocar as ideias no lugar. Então, um beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo, que aliás está aparecendo aqui na tela. Tchau.